Olá, sejam bem-vindos a mais um vlog de leitura aqui no canal. E dessa vez será um vlog de leitura muito especial, porque vou ler um livro de um dos meus autores favoritos de todos os tempos, que é o Stephen King, que por sinal é o autor que eu mais li na vida. Eu acho que eu já li ali perto de uns 15 livros desse autor. O legal é que apesar de ter lido muito, ele sempre consegue me surpreender, e eu sempre olho pros livros dele já pensando assim, esse aqui é um 5 estrelas, né? Então é sempre uma aposta de livros 5 estrelas, porque eu sempre acho que eu vou amar, mesmo os livros que eu não gostei muito dele, ainda assim são histórias muito marcantes. E eu não posso nem dizer assim que eu não gostei muito, mas acho que foram livros 4 estrelas, que já é uma nota ótima, né? Então dessa vez eu lerei Billy Summers. Olha que edição linda, gente. Essa edição está um chuchuzinho, tá muito bonita, e o marcador de páginas, gente, me surpreendeu muito, porque olha só o detalhe desse marcador de páginas. Deixa eu ver se vocês conseguem ver direitinho, ó. Tá até dando pra me ver ali por trás um pouquinho. Ele tem esse detalhe em transparente e eu achei muito, muito lindo. Estou usando, por sinal, aqui coloquei já no primeiro capítulo pra começar a ler. Deixei aqui já pra usá-lo, então, durante a leitura. Falando um pouquinho sobre o que é este livro, né? Sobre qual é a trama, o que acontece. Eu vou ler pra vocês a sinopse, porque foi a única coisa que eu vi sobre esse livro até agora. Eu nem vi comentários de outras pessoas, o que as pessoas estão achando, já que esse é um lançamento do autor e eu quero ter as minhas próprias impressões, sem interferências, sem ver nada de outras pessoas ainda, né? Só depois que eu terminar a leitura mesmo que eu quero ver resenhas de outras pessoas, né? Mas vamos pra sinopse pra gente descobrir um pouco mais sobre essa história. Billy Summers é o homem com a arma, um assassino de aluguel e o melhor no ramo, mas ele tem um critério: só aceita o serviço se o alvo for realmente uma pessoa ruim. Agora Billy quer se aposentar, mas antes precisa realizar um último trabalho. Ele está entre os melhores atiradores do mundo, é um veterano de guerra no Iraque e um mágico quando se trata de desaparecer depois do tiro. Então o que poderia dar errado? Basicamente tudo. Quando Billy se instala em uma cidadezinha do interior, disfarçado como um escritor tentando superar o bloqueio criativo e à espera de seu alvo ser transferido para julgamento, ele não imagina a trama de traições, perseguições e vinganças que o aguarda. Billy Summers é uma história de guerra, amor, sorte e destino, com um herói complexo em busca da última chance de redenção. Impossível de largar e impossível de esquecer. Nossa, eu já tô assim me coçando pra começar. Eu achava que era só sobre esse último trabalho, assim. Isso eu já tinha ouvido por alto ali no Instagram, que era sobre um atirador de elite, né? Um assassino de aluguel que iria fazer o seu último trabalho. E na minha cabeça eu pensava, não, deve dar tudo errado, né? Enfim, aquela coisa toda. Mas, pelo visto aqui, tem muito mais coisa além dessa questão do trabalho final, né? Então estou curiosíssima já e vou contando pra vocês ao longo desse vlog, sem spoilers, o que eu estou achando dessa história. Oi pessoal, hoje é domingo, dia 24, tô aqui com a minha leitura pra atualizá-los de como está o andamento, o que eu li até agora, se eu tô gostando, o que tá acontecendo na história, sem spoilers, o máximo possível, tá? Eu tô aqui no capítulo 10 e, na verdade, existem os capítulos, aqui ó, capítulo 10... Mas existem os subcapítulos, né? Eu tô chamando assim, porque não sei, né? Então aqui tem um, por exemplo, eu tô nessa parte aqui que é o 2. E tem até 10, acho que talvez mais de 10 subcapítulos dentro de cada capítulo, né? Mas eu tô na página, então, 158. Acho que eu até consegui ler bastante mesmo, né? De ontem pra hoje. E a leitura é, como todos os livros do King, uma delícia, né? A escrita é bastante descritiva, sim, pra quem gosta, inclusive, como o King consegue situar o leitor ali dentro de tudo que tá acontecendo, né, das cenas, da vida dos personagens, consegue descrever ali cada pessoa, cada personagem de uma maneira muito única e que faz com que eles se pareçam com pessoas reais mesmo. Então eu tô adorando, só posso dizer isso aqui pra vocês. Agora vou contar um pouquinho sobre como está a história em si. Então, sim, pode ter algum spoiler ali no meio. Não chega a ser exatamente um spoiler, porque eu não vou falar pra vocês coisas importantes da história, nem coisas que mudam a história, ah, fulano morreu, fulano matou, nada disso. Só pra vocês terem um pouquinho mais do que está contando aqui na sinopse mesmo, né? Um pouquinho além, de acordo também com as minhas percepções, né? Então a história começa nos apresentando o Billy Summers, que é esse assassino de aluguel muito experiente, que esteve na guerra do Iraque, que, enfim, trabalha com isso de uma maneira muito sigilosa, consegue sempre se safar, sempre desaparecer no
no último minuto, e ele é contatado por um cara chamado Nick, que é um cara com quem ele já trabalhou anteriormente, e o Nick oferece pra ele esse grande trabalho, onde ele vai receber 2 milhões de recompensa ao matar um cara que ele vai estar saindo de uma audiência e sendo transferido pra outra cadeia, e é nesse momento que o Billy Summers tem que assassinar esse cara. Então tem todo um plano ali, onde o Billy vai se hospedar em uma casa, vai morar, na verdade, em uma casa alugada pra ele, pelo Nick. Ele vai morar nessa casa num bairro que não é um bairro muito nobre e tal, só que o Nick também vai alugar pra ele um apartamento, uma espécie de escritório ali, já mais no centro da cidade, onde ele vai fortalecer melhor o seu disfarce, porque o Billy vai se disfarçar nessa história de um escritor que está escrevendo um romance sigiloso e que precisa se isolar pra fazer, né, esse grande romance, pra escrever esse livro, e ele tá sendo agenciado, digamos que supervisionado pelo seu agente literário, que na verdade é outro capanga lá do Nick. Então é tudo uma grande armação pra que ele tenha um bom disfarce, esteja nesse prédio onde alugaram pra ele essa salinha, esse escritório, pra que ele consiga dali dar o tiro e matar esse outro cara, que pra ele também é uma pessoa ruim, porque o Billy só assassina pessoas que ele considera ruins. Isso traz pra ele um certo alívio, né, um peso de não ser, digamos, um assassino a sangue frio, um assassino que assassina criancinhas, né, coisa desse tipo. Ele tem pavor desse tipo de pessoa e de assassino, até por conta do histórico de vida dele, que a gente vai descobrindo mais nesse livro, até o ponto onde eu estou, porque conforme ele vai realmente botar a mão na massa e escrever esse livro, ele começa a mergulhar mais nas lembranças da infância, adolescência, da vida dele, né, dessa fase da infância até a vida adulta. Porque ele vai escrever um livro que, na verdade, é como se fosse um livro de memórias. Só que é muito interessante porque, na verdade, ele vai escrever não como ele mesmo, né? Ele vai escrever como se fosse a ficção, a vida de alguém, mas ele também vai usar palavras simples e uma maneira de escrever muito rudimentar, muito cheia de erros mesmo, porque o Billy Summers, de verdade, é muito inteligente, muito sagaz. Ele entende muito bem não só ali do crime, das coisas que estão envolvidas ali, né? E da maneira de escapar, enfim, de armas, etc. Mas ele também é uma pessoa muito culta. Ele entende muito de literatura, ele é um homem muito preparado e muito culto, mas ele tem um próprio disfarce em que ele deixa as pessoas que o contratam para esses serviços acharem que ele tem uma dificuldade mesmo de compreensão de algumas coisas. Ele fica sempre ali com revistas em quadrinho em mãos para dizer que é aquilo que ele lê, é a única coisa que ele lê. Ele, de propósito, erra algumas palavras, se faz de bobo, assim, sabe? Ele gosta de passar essa ideia de que ele é ingênuo e que ele não saca as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E ele mesmo chama essa outra persona dele de eu burro. Então ele fala que, na verdade, aquele é o eu burro, não o eu de verdade, né? Ele tem características para aquela pessoa, para aquele personagem que ele criou para si. E é esse personagem que vai escrever o livro, na verdade, né? O livro é escrito na voz desse personagem, porque ele sabe que essas pessoas que contrataram ele estão vigiando o computador que deixaram com ele, tá? Então ele não quer também mostrar a sua verdadeira face para essas pessoas. Basicamente é isso. Eu tô acompanhando nesse momento o Billy tendo um pouco de dificuldade de se distanciar das pessoas ali onde ele mora, dos vizinhos. Ele tá se relacionando com muitas pessoas, ele sabe que isso não é bom pro trabalho dele, porque em breve ele vai ter que sumir, e eu já tô nessa parte da história em que está chegando o dia em que ele vai ter que assassinar o seu alvo. E é isso que tá acontecendo até agora. Eu tô gostando muito. Vocês relevem aí barulhos de fogos, porque não sei o que tá acontecendo, mas relevem. Gente, eu tô gostando demais, assim, da escrita do personagem Billy Summers, e eu sei que tem muito mais coisa pra acontecer. A gente vai descobrindo coisas do passado dele e também vai desconfiando de coisas desse grande plano, né, do último trabalho dele, e coisas que a gente já vai ficando desconfiada e que podem dar errado. Então, estou ansiosa pra continuar lendo e depois eu volto pra contar mais pra vocês. Gente, as coisas mudaram completamente de rumo nessa história. O que que eu faço? Meu Deus! Sabe tudo aquilo que eu contei pra vocês no começo do vídeo, sobre a sinopse do livro ali? Eu li a sinopse pra vocês e a gente tava falando sobre o último trabalho do Billy Summers, de ter que aguardar em um hotel e numa casa alugada, enquanto não dá o dia dele realmente chegar lá e assassinar o cara. Sabe toda aquela história que eu contei pra vocês no começo? Mudou completamente. Não é mais isso, não é mais isso. Apaga o que eu falei. Mas, assim, brincadeiras à parte, realmente mudou muito, muito, muito. A única coisa que eu acho que continua acontecendo, isso não é spoiler, tá, gente? Assim,
fiquem calmos, calma. A única coisa que continua é a questão da escrita, né? Do Billy Summers estar escrevendo sobre a vida dele, né? Estar nessa veia escritora aí. Mas, fora isso, as coisas que estão acontecendo agora, assim, são consequências, sim, do último serviço, do último trabalho dele. E ele já sabia que podia dar ruim, porque ele mesmo fala que nos filmes e séries, geralmente, é como se existisse um subgênero do filme de romance policial, de tipo um filme policial, assim, em que sempre que há esse último grande trabalho, o assassino de aluguel, por exemplo, é pego, é preso, morre, qualquer coisa de ruim assim acontece. Então ele já estava com expectativas de que algo ruim pudesse acontecer e, de fato, sem dar spoilers, as coisas se complicam, as coisas saem do controle. Eu acho que isso já era praticamente dado ali, né, pela sinopse mesmo. Então a gente sabe que vai dar errado, né? Sabe que vai dar alguma confusão, algum problema ali, até porque se não desse, não teria história, né? Mas as consequências do que acontece, as coisas que o Billy tem que fazer ali, por conta do final desse grande último serviço, acabam se complicando muito e surge uma coisa... Não posso nem falar. Eu tento não falar com spoiler, gente, eu juro. O que acontece com ele, o que surge, digamos assim, na história, é algo muito inusitado. Eu não esperava. Ele continua escrevendo ali sobre a vida dele, daí ele já começa a entrar na vida adulta, né? No período que ele passou no exército, em guerra e tudo mais. Mas no meio disso tudo, acontece uma coisa, surge uma coisa na história que muda os objetivos dele também. E aí... Nossa, o capítulo que eu terminei de ler agora... Gente, eu nem falei, né? Mas acho que não falei, mas hoje é terça-feira, dia 26. Agora são 7h21 da noite. E agora eu estou no capítulo 17... página 300. Eu não lembro nem a última atualização que fiz nesse vlog em qual página eu estava, mas acho que eu até andei bastante na leitura. E agora eu tô nessa página 300 e resolvi pegar a câmera aqui pra falar com vocês, porque o que aconteceu no final do capítulo anterior, né, do capítulo 16 no caso, cara, foi... chocante, assim, bem chocante. Na verdade, as coisas que estão acontecendo agora com relação à violência e tudo mais estão sendo bem mais viscerais, assim. E eu também achei interessante que o autor coloca aqui um pouquinho já sobre a questão da pandemia, né? Ele já fala em determinado momento que daqui a X meses eles nem desconfiam que vai acontecer uma pandemia e tudo mais. Então achei bem atual também. Ai, gente, estou gostando e estou curiosa agora pra ver como é que essa história vai terminar, porque assim, ela começou de um jeito, agora tá diferente, eu não sei muito bem pra onde que ela vai. Então estou aqui ansiosa pra chegar no final e torcendo pelo personagem principal, é claro, porque, né, King faz isso com a gente torce até pelos personagens que fazem coisas bem erradas, enfim. Então estou aí aguardando pra ver o que vai acontecer e volto pra atualizar vocês. Olá, boa noite, gente. Deixa eu ajeitar aqui o tripé certinho. Me parece que tá um pouco claro demais. Não mudou nada agora. Vim atualizá-los então da minha leitura de Billy Summers. Hoje é quarta-feira, eu já ia começar a falar assim, falar que de hoje é quarta-feira, dia 27. Agora são 10h48 da noite. Eu ainda estou aqui, olha... maquiada, o olho já tá um pouco vermelho, né, mas ainda estou maquiada, porque eu acabei de sair de uma live no canal da Twitch da Reni. A gente tava conversando sobre um livro do Harlan Coben que nós lemos mês passado juntas pro clubinho dela de livros de suspense, e aí conversamos com spoilers e tal. O livro foi O Menino do Bosque. Então acabei de sair da live, não, eu saí da live, fui desmontar as coisas no escritório, vim pra cá pra Copa, abri o computador, fui passar os vídeos que eu gravei hoje, porque hoje foi dia de gravações por aqui, e eu gravei até umas 5h30 da tarde, de manhã até umas 5 e pouca da tarde, e depois fui fazer compras, né? Do jeito que eu estava, eu fui fazer compras, peguei a minha mãe, levei minha mãe em casa, todo um rolê, assim, né? Então eu passei o dia inteiro fora, e assim, a parte que eu estava em casa eu estava trabalhando em produção de conteúdo, então eu não li nada até agora. E aí depois da live com a Reni, que foi de tipo 8h30 às 9h30, mais ou menos, que eu sentei no computador pra passar os arquivos, pra conversar com a Bia, que edita os meus vídeos, pra explicar, né, sobre os novos conteúdos que eu gravei hoje, porque geralmente eu faço isso, mando áudio, converso, explico um pouquinho sobre o que eu penso daquele conteúdo pra ela poder replicar isso, reproduzir isso na edição dela, né? Mas... eu acho que já atualizei vocês aí de como foi meu dia, né, correria de sempre, e eu não consegui então ler ao longo do dia, mas eu tinha lido bastante ontem, e aí, gente, agora eu estou aqui no capítulo 21, né, no subcapítulo 2, mas no capítulo 21, ó, aqui, capítulo 21, página
389 e o livro tem 470, então faltam 81 páginas pra eu terminar essa leitura, bem pouquinho, né? Eu acho que eu consigo terminar hoje ainda, apesar de ser, né, como eu falei, 10h50 agora, né? Mas eu acredito que eu consiga terminar ainda hoje. Eu não tô nem com sono pra, né, ser bem sincera pra vocês. Eu tô muito eufórica ainda, né, de tanta coisa que eu fiz hoje. Eu acho que eu ainda vou demorar pra conseguir pegar no sono. Então com certeza lerei. E eu, inclusive, ainda nem jantei, né? Eu lanchei ali durante a live. Agora que eu vou esquentar alguma coisa pra comer e daí eu vou ler, né? Provavelmente vou comer lendo, né? Vou então terminar essa leitura hoje, mas hoje eu já não consigo mais voltar aqui pra falar com vocês porque eu vou tomar um banho, né? Tirar essa maquiagem. Inclusive eu vou até botar uma roupa pra lavar ainda hoje, né? Botar ali na máquina pra máquina virar a noite e bater na roupa. Então amanhã eu volto pra encerrar o vlog, mas o que eu posso dizer pra vocês até esse momento, né, até essa página 389, é que a história continua me surpreendendo. Perdeu um pouco o ritmo agora nesse momento. Acabou de acontecer uma coisa super explosiva, né, aquela coisa da confusão, de um monte de gente armada. Eu não posso dar detalhes, né, mas assim, acabou de acontecer um negócio super animado, mas pra mim, depois do, assim, no meio do livro, posso falar, né, depois do quê? Mas no meio do livro deu uma caída de ritmo. Aí agora já voltou o ritmo novamente com essa coisa que aconteceu agora, recente. Mas agora ainda tem um último mistério, digamos assim, a ser desvendado. A gente ainda não sabe quem está por trás da situação que armaram para o Billy Summers. Então, ele ainda tá indo atrás de uma coisa, pessoa, enfim, tão difícil não dar spoiler, mas ele ainda não concluiu a jornada dele e o leitor ainda não tem em mãos, mesmo faltando 81 páginas, a gente ainda não sabe uma coisa principal da história, que eu acho que vai ser o tchan do final, sabe? Eu acho que vai ser algo bem surpreendente. Estou com expectativa de me surpreender. Então, amanhã eu volto pra concluir essa leitura aqui com vocês e contar o que eu achei de Billy Summers. Agora sim, vamos conversar sobre Billy Summers. Tô com o meu livrinho aqui, terminei a leitura ontem, como eu falei pra vocês, mas deixei pra vir conversar hoje, tal, com calma, tendo absorvido a história. Porém, talvez tivesse até sido bom também ter gravado um pouquinho do meu momento de leitura ontem, porque eu quase chorei no final, gente, vocês acreditam? Eu fiquei muito emocionada no final, porque, sem spoilers, tem uma determinada personagem na história que surpreende muito, que acaba crescendo na história, que você não dá nada no começo, acha que é só uma pessoa coadjuvante ali, e na verdade essa personagem, nossa, realmente gostei da participação. E é muito raro isso acontecer. Geralmente, quando eu leio livros de suspense, livros de perseguição, livros que tem crimes e tal, raramente personagens coadjuvantes são muito importantes, ou me apego, ou eu acho que acrescentaram mesmo na história. E essa personagem, eu senti isso, eu senti uma conexão. Não tava sentindo tanto no começo, mas do meio pro fim, eu acho que a personagem cresceu muito e acho que foi, assim, algo muito bonito na história. Nossa, eu amei, e foi por conta disso que eu quase chorei no final. Por conta de algumas frases, né, algumas coisas que o autor coloca lá no finalzinho e que eu acho que a maioria das pessoas consegue se identificar, assim, uma grande parte das pessoas vai se identificar. E a forma como ele conta o final também, gente, isso não é spoiler, tá? Só tô falando de formato, estrutura, meus sentimentos, né, ao longo da leitura desse final. Eu acho que a forma como o autor constrói o final, a forma como é contada mesmo a história, sabe, narrada ali, a maneira como você lê, tem uma sacada muito boa nisso tudo e que tem a ver com essa questão de escrita que ele coloca no livro, né? Essa coisa do personagem estar escrevendo uma autobiografia, romanceando, né, a biografia da vida dele. Isso tem um sentido na história, não é meramente ao acaso. E eu gostei demais, demais. Acho que tem um desfecho satisfatório, muito bonito, lindo, na verdade. Ai, meu Deus, eu fiquei muito emocionada no final. Eu não posso nem falar se eu fiquei triste ou feliz exatamente, porque eu não quero dar spoilers, né, como falei. Mas eu não tenho nem mais, assim, o que dizer pra vocês. Porque eu tô vendo ali que já falei 2 minutos. Esse vídeo vai ficar enorme de qualquer maneira. Mas como eu não quero dar nenhum detalhe, né, estamos falando do final e tal, eu acho que eu vou apenas falar do livro todo, né, de como foi essa experiência
suspense pra mim, sem dar mais detalhes do final, mas eu acho que essa é mais uma das grandes jornadas do Stephen King, sabe? Ele coloca personagens que têm uma história de vida, assim, muito marcante, que afeta as decisões deles no futuro e que realmente faz com que seja uma história poderosa, assim, que consiga atingir os nossos corações. Mesmo com personagens que são quase anti-heróis, assim, não vou dizer que são, porque nesse caso, né, desse personagem específico, você simpatiza muito com ele, você torce por ele, apesar dele fazer as coisas ruins, mas eu não sinto que ele é exatamente um anti-herói, né? Eu sinto que ele é herói mesmo. Mas o Stephen King, no geral, ele usa muito esses personagens que não são pessoas perfeitas, não são pessoas que fazem só coisas boas ou só coisas certas, mas pessoas que conseguem enxergar ali nos seus atos as coisas ruins e as coisas boas, e conseguem, às vezes, tomar boas decisões, fazer o que é certo, e aprendem. E, nossa, gente, eu amei esse personagem aqui. E eu amo essas construções de personagem do King, ambientações, recursos narrativos. Eu acho que ele realmente é um mestre mesmo, né, da escrita. E esse livro me envolveu muito. Eu li, eu acho que em uns 4, 5 dias, não sei, mas um pouquinho mais do que isso talvez, ou 4, 5 dias. Então acho que apesar de ser um livro grande, né, 470 páginas, se você gosta da escrita do King, se você gosta de livros com jornada de personagem, com muita ação, com um pouquinho ali de contexto de guerra também envolvendo a história, personagens que escrevem, que contam histórias, eu acho que você vai gostar desse livro. Então fica aí a minha dica. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a minha experiência de leitura aqui nesse vlog. E se você quiser estar um pouco mais pertinho de mim, vendo ali o que eu tô lendo, quase que em tempo real, sabendo, né, de tudo que tá rolando, lendo livros junto comigo, batendo papo comigo e com outros leitores, eu te convido a conhecer o Membros do canal. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro pra ver todas as opções de assinatura. Nós temos uma comunidade muito linda de leitores reunida, lendo juntos e batendo papo, conversando. Então aproveita pra fazer parte também. Vejo vocês em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.